me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ó Deus, permita que na sublime graça e presença o Senhor continue conosco, porque é muito bom estar aqui, Senhor. É muito bom estar na tua presença. Amém. Amados, podem já sentar. Eu estou muito feliz de estar aqui nesses 25 anos, nesse coral maravilhoso, coral Asaf, e me fez reportar aqui a 1999. Eu estava aqui quando iniciou esse coral. Depois da sequência dos eventos, no encontro de corais, estivemos aqui, e sempre um marco importante foi a presença de Deus, como está sendo aqui nesta noite. Rever meu amigo, o pastor Max, que entrou em contato conosco, Deus abençoe, juntamente com o nosso irmão Rael, que é mestre aqui, e um dos ministros de louvor aqui nesta igreja. Ele lembrou do nosso nome para estar aqui. E mesmo se não fosse para pregar nesta noite, estaríamos aqui para juntos engrandecer o nome do Senhor. O pastor Renan, que recentemente está à frente aqui desta igreja, e eu achei que na transmissão do cargo e na mudança de pastor, eu conheço um pouco o pastor Renan, mas foi mais rápido do que eu imaginava retornar aqui a esta igreja. Então, já abracei o pastor, já me coloquei à disposição. E falei para ele que sou conservo dele, e na hora que precisar, estamos aqui para atender o convite. E rever também o quarteto Asaf. O Asaf foi muito bom, também acompanho vocês, porque eu, na verdade, moro em Vitória, mas sou da região de Cariacica, e tem um grande amigo aí que canta com vocês, que é o nosso irmão Eliezer. Foi um prazer, porque eu não vou dizer o tempo que tem que não vejo ele, porque os meus cabelos brancos, mas o dele não ainda está branco, está começando a ficar. Mas é um grande amigo, um grande companheiro. Deus abençoe. E vocês continuam no mesmo nível de quando começaram. Isso é muito importante. Não só na técnica, mas também na essência, na presença de Deus. E quando canta, o céu abre, a gente consegue sentir a presença de Deus sendo derramada sobre nossas vidas. Amados, nessa noite nós vamos dar só um pedacinho do pão, porque eu sempre que venho aqui eu não dou o pão todo, porque senão eu fico muito tempo sem voltar. Então não se preocupe, você que está visitando, você que está aqui pela primeira vez, fique tranquilo em relação ao horário, porque sei que amanhã é escola bíblica dominical, temos agenda amanhã, à tarde, à noite, estamos vindo de uma sequência também de agenda, cansado, mas para a obra de Deus não tem cansaço, estamos aqui firme e forte. Mas no pequeno período aqui de reflexão, apesar de estar aqui muito à vontade com o horário, me deixaram muito à vontade, mas eu não vou estender muito aqui nesta noite. Mas eu quero aqui destacar algo importante para esses 25 anos que está sendo comemorado aqui neste lugar. Se tratando de louvor, é uma das coisas importantes no cristianismo. Quando nós lembramos do Antigo Testamento, quando nós folheamos as páginas sagradas do Novo Testamento, nós vamos observar que quando se trata na pregação da Palavra de Deus, é algo importante sim. E quando nós observamos isso, vamos ter ali uma das primeiras mensagens que foi pregada no Antigo Testamento, que foi através de um personagem bíblico chamado Noé. A construção da arca, Deus estava mandando uma mensagem para aquela raça humana daquele momento. Mas se formos se reportar ao louvor, temos
uma informação muito importante, muito interessante. Porque Deus, Ele se preocupa com essa área de louvor. Então Ele dá um jeito de, na genealogia, na construção da área do louvor, Ele engrandecer o nome de personagens que vieram trazendo os ritmos, que vieram trazendo as inversões dos instrumentos. Ou seja, Deus preparou tudo. E quando vamos observar no Novo Testamento, temos um marco também da área de louvor, da ministração do louvor, ali junto à igreja primitiva, e foi norteada até alguns dias de hoje. E é importante lembrar de que a pregação da palavra de Deus, ela vai se encerrar. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Nós estamos na expectativa a qualquer momento do arrebatamento da igreja. Se não estivermos aqui para ser arrebatado, nós, porventura, teremos outro veículo que é a morte, para passar para a eternidade, assim, na expectativa. Eu posso dizer como um autor aqui, o apóstolo Paulo, porque quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, em uma das suas pregações, em um dos cultos que estava acontecendo na igreja, ele para tudo e começa a dizer: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. E quando ele se inclui no arrebatamento da igreja, é importante lembrar que ele diz assim: nós que estivermos vivos. Então ele se inclui porque ele estava na expectativa que ele não provaria a morte. E eu posso dizer que, jus às palavras do apóstolo Paulo, que está na iminência do arrebatamento, e pode ser que fazemos parte da geração do arrebatamento da igreja. E se isso acontecer, quantos que estão preparados, levante a sua mão e digam glória a Deus bem forte. Mas nessa noite, o louvor, ele tem a sua importância dentro da área da libertação. Como eu disse, a pregação, ela tem a função de proclamar, de divulgar, de anunciar a Jesus como Salvador. Mas nós temos o fim desta pregação. Nós temos a finalização da pregação aqui na terra. Mas o louvor vai se estender lá nos céus. Então, como nós cantamos aqui nesta noite, nós não paramos quando termina o culto, nós continuamos cantando, porque vamos também continuar lá nos céus, cantando e engrandecendo o nome do Senhor. É importante lembrar, amados, que dentro do tema que foi elaborado aqui para esta programação, a proposta do tema: eu decidi a seguir a Jesus. Esta é a importância que nós damos ao Evangelho ao participarmos de eventos como este. Importante lembrar de que o apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos que decidiu seguir a Jesus como Salvador. Em um breve relato desse personagem importante da Bíblia Sagrada, nós lembramos de que até os 28 anos de idade, esse homem chamado Saulo de Tarso, ele entrou no seminário e aos pés de Gamaliel, como verdadeiro fariseu, ele estudou tudo e mais um pouco sobre a lei, tanto que ele se torna um zeloso da lei. Ele se dedicou aos estudos sagrados da Mishnah, da Halakha. Ele se tornou um grande defensor da Torá. E é importante lembrar que na mesma escola que ele estudou, estava também um dos maiores personagens também do Novo Testamento, que chama-se Estevão. No mesmo seminário, na mesma escola, esses dois homens estudando a fim de ser um proclamador da graça, da paz e da lei. Importante lembrar de que durante o estudo, durante o seminário, Estevão seguiu para uma ala cristã, ele se converte ao cristianismo. Mas Saulo de Tarso, ele segue para uma área mais da lei, e ser agora um zeloso da lei, ele faz jus à sua formação. Mas dado o tempo, passou-se então 28 anos, 29, 30,
39, 40, e antes de chegar aos 41 anos de idade, esse mesmo Saulo de Tarso, ele tem um encontro nesse período com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes dele se converter, antes desse grande encontro no caminho de Damasco, ele tem uma experiência que nunca mais ele esqueceu, que foi quando ele, em dado momento, ele sai com a sua comitiva para perseguir os cristãos, porque ele odiava o nome de Jesus, ele não gostava dos cristãos, e em dado momento ele encontra com Estevão. Em Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas escreve que ele consentiu na morte de Estevão. Por que ele consentiu? Porque ele tinha toda a autoridade para calar todos aqueles que estavam com ele, ao pegar as pedras para atirar em Estevão, mas ele ficou calado e deixou acontecer. Mas é importante lembrar de que Estevão, antes da sua morte, ele dá uma aula de Antigo Testamento para o Dr. Paulo. Ele dá um estudo sobre o Antigo e o Novo Testamento para o zeloso da lei que estava diante dele. E é por isso que quando as pedras começam agora a chegar em Estevão e levá-lo à morte, antes dele dar o último suspiro, ele levantou as mãos para os céus e era como que dissesse assim: Saulo de Tarso, você está permitindo essas pedras vir até a mim, mas eis que eu vejo os céus abertos e eu estou vendo Deus Todo-Poderoso, eu estou vendo Jeová, eu estou vendo aquele a qual você defende com unhas e dentes, mas também do lado dele está um chamado Jesus de Nazaré, e na sua retaguarda ainda está a terceira pessoa da Trindade. É por isso que ele é chamado de blasfemador, porque ele dizendo que Estevão estava blasfemando, as pedras que consumiram a sua carne e levou-se ele à morte. É importante lembrar de que quando Saulo de Tarso ele sai da presença de Estevão, ele sai agora com a sua mente ali acusando de que algo havia acontecido durante aquela pregação de Estevão. Passa-se um período, ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, e é importante lembrar que quando Jesus começa a conversar com ele diz assim: quem é Senhor? E quando nós olhamos o termo Senhor na Bíblia, Senhor quer dizer soberano, Senhor quer dizer aquele que tem todo o poder, Senhor é o reconhecimento que está diante daquele que é maior do que todas as coisas. Então, apesar de ser um zeloso da lei e de não gostar dos cristãos, ele reconheceu Jesus ali como Senhor, Senhor Salvador, e a mudança é radical na vida dele. E na mudança que ele tem, ele agora passa a ser um defensor do Evangelho. E na defesa do Evangelho, vamos observar que nessa segunda carta que ele escreve aos Coríntios, a esta igreja, ele encontra agora um momento interessante para esta igreja. Vou até fechar aqui porque eu estou encerrando. Você não me empolga aqui, por isso que eu fechei já. Vamos falar um pouco aqui sobre a igreja de Corinto. Quando ele chega nessa igreja, é uma igreja que eu e você participaria dela, porque ela chamava a atenção por algumas situações. Primeiro, louvor lá era de primeira, de qualidade. Os louvores na igreja de Corinto eram louvores que não tinha abertura para desânimo. Não tinha abertura para aqueles que gostam de cantar, mas não gostam de ensaiar. Na igreja de Corinto não havia espaço para coral, para qualquer área musical, onde não houvesse dedicação. Então eles faziam com muita dedicação. E essa dedicação levava eles ao ápice de ser um dos melhores coristas da sua época, naquele momento, na cidade de Corinto. Essa igreja de Corinto
se ela é forte na área do louvor, ela é forte também no fervor. Era uma das igrejas mais fervorosas que nós encontramos. A igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Roma. Essas igrejas não chegavam próximo do fervor que havia na igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Então era uma igreja que buscava, era uma igreja que orava, era uma igreja que gostava de provar do muito melhor. Era uma igreja que todas as promessas que havia na Bíblia Sagrada, no texto sagrado, ali eles estavam buscando e receberam. Então vamos lembrar de que era uma igreja que tinha ali dons espirituais, como dom de interpretação, variedades de língua, dom de profecia, dom de visão. Então é uma igreja onde não havia espaço para hereges, para pessoas pensar contrário ao Evangelho, porque logo se alguém estava ali escondido, tipo um satanista no meio da igreja, tipo enganando, logo era desvendado, porque era uma igreja de pessoas de dons espirituais que estava sempre desvendando os mistérios de Deus dentro daquela igreja. Mas é bom lembrar de que era uma das igrejas que mais deu problema também para esse apóstolo chamado Paulo. Porque foi essa mesma igreja que em dado momento tinha uma turma que pertencia a Jesus. Tinha um grupo que dizia que pertencia a Pedro. Tinha também um grupo que dizia que pertencia a Paulo, e tinha um outro grupo que dizia que seguia Apolo. Em um dado momento, Paulo teve que parar um culto e dar um discurso e um ensinamento para a igreja, dizendo: olha, nem quem me segue eu quero saber de vocês. E ele dá um jeito de acabar com os grupos que havia dentro da igreja. Vocês sabem por que a igreja ela consegue chegar no ápice como esse coral que acabou de cantar, como esse quarteto que tem tanto tempo de estrada? É porque não dão lugar ao individualismo, não dão lugar à competição, não dão lugar eu sou melhor do que o outro, não dão lugar em querer se engrandecer, não dão lugar querendo ser famosinho, não dão lugar procurando seguidores lá no YouTube e ficando desesperado. Não, nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação é engrandecer o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Então eu tenho certeza que o coral Asaf e o quarteto e todos que cantaram aqui na frente estão elevando o engrandecimento a Jesus, e é por isso que a Ele nós damos toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Ficamos de pé e oremos ao Senhor nesta noite. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, queridos, que se o apóstolo Paulo ele recebeu um espinho na carne, olhe para mim aqui, eu vou fazer a oração agora. Esse espinho na carne que ele recebeu, ele orou 3 vezes, e eu quero profetizar algo aqui na vida que Deus está me mandando dizer. 3 vezes esse apóstolo orou: Senhor, retira de mim esse espinho. 2ª vez: Senhor, remove esse espinho de mim. Na 3ª vez, eu acredito que ele possa dizer: Senhor, eu me converti, eu estou pregando o teu evangelho, eu estou fazendo a tua obra, eu estou me dedicando, mas por gentileza, retira esse espinho de mim. Mas o Senhor não retirou. E eu quero dizer nesta noite, eu não sei qual é o espinho que você tem na carne, eu não sei qual é, e talvez você tenha feito como o apóstolo Paulo, pedindo para que o Senhor retire esse espinho da sua carne. Mas sabe por que muitas vezes o Senhor não vai tirar? Porque se Ele tirar, Ele vai perder você de cantar nesse coral. Se Ele tirar, Ele não vai permitir que você cante nesse quarteto. Se Ele retirar, talvez você não vai mais engrandecer o nome dEle, mas vai querer mostrar que você pode e você consegue.
E se ele retirar, talvez você não vai ser mais o fiel seguidor de Cristo. Mas se eu e você decidimos a seguir Jesus, é porque nós sabemos que o Espírito na carne, que não, nós estamos para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. E se você tem esse Espírito, mesmo com ele, diga como o apóstolo Paulo: quando eu estou fraco, com esse espinho, eu aprendi que eu sou forte, que eu sou forte, que eu sou forte. Essa angústia não vai te parar, esse deserto não vai te parar, essa luta que se levantou não vai te parar, essa guerra dentro da sua casa não vai te parar. Por quê, pastor? Porque você está recebendo a sua bênção aqui nessa noite. E se você crê nisso, levanta a sua mão, e com as suas mãos levantadas para o céu, vamos declarar nessa noite que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós vamos declarar nessa noite que nós não estamos aqui de brincadeira, mas nós viemos aqui exaltar, nós viemos aqui agradecer, nós viemos aqui dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida. Nesta noite você vai declarar: eu estou aqui, Senhor, não é porque eu quero, mas é porque eu decidi te seguir. Eu decidi, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar. Eu decidi, o povo WhatsApp decidiu, eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir a Jesus. É na luta, é na tempestade, é na adversidade, é nessa guerra, é nessa batalha. Mas você está decidido? Você está decidido? Ei, você está decidido? Não, você não vai parar coisa nenhuma. Nesta noite nós decidimos que nós vamos seguir até o fim. Quem está comigo? Quem vai decidir até o fim? Dá uma salva de palmas para Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus. Quem quer te louvar ao Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Bendito o nome do Senhor.